Bom dia. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2025, hoje à tarde, e nós continuamos a ter um estado de confusão, de muita incerteza sobre essa questão dessa briga entre os Estados Unidos e a Europa e essas discordâncias de como tratar com a Ucrânia, com a Rússia, que está em guerra contra a Ucrânia ou está avançando na sua conquista dos territórios ucranianos. E fica bem claro que a Europa não aceitou de bom grado essa postura nova do presidente Trump, que busca afastar realmente um conflito nuclear, porque o resultado final da Europa e dos Estados Unidos continuarem a escalar a situação na Ucrânia seria eventualmente uma guerra nuclear, porque para a Rússia esse conflito é um conflito existencial. Tem muito a ver com proteger o seu povo, o povo de etnia russa no leste da Ucrânia. Um grande diplomata, ex-diplomata singapuriano que escreve muito sobre isso é o Kishore Mahbubani. E ele critica a postura europeia e diz exatamente o que a Europa deveria fazer para se reposicionar e ganhar de novo relevância no cenário mundial e não continuar sendo um apêndice, um apêndice ou uma ferramenta totalmente controlada pelos Estados Unidos. E aqui a gente até percebe um pouco digamos assim, a falta de paciência que esse diplomata tem, ex-diplomata tem com a postura europeia. E ele escreveu no Foreign Policy e ele diz claramente aqui no título que a União Europeia tem seguido Washington até contra seus próprios interesses, até em questões que não seriam interessantes para os europeus, como, por exemplo, o custo da energia, que a Europa está pagando uma fortuna hoje pela energia, e até em detrimento quando você compara o custo da energia nos Estados Unidos, que eu acho que aquele presidente eslovaco, Robert Fico, mencionou que estava girando em torno de 8 euros por megawatt nos Estados Unidos, obviamente com câmbio para os dólares, mas para termos de comparação ele usou euros. E na Europa, hoje, o custo médio da energia gira em torno de 53 ou 54 megawatts. A diferença é gritante e nenhuma indústria segura essa diferença de preço. Ela não consegue concorrer com o custo da energia nos Estados Unidos, muito menos ainda o custo da energia na Rússia e na China, que o custo de energia chinês é ainda mais barato do que o americano. Ele diz aqui claramente que a Europa tem que tomar umas decisões, e eu vou colocar aqui para vocês verem quais são as três linhas gerais que o Mahbubani, as três recomendações que o Mahbubani dá para os europeus. Primeiramente, se a Europa já vai investir 5% do seu PIB em defesa e na sua indústria militar, sua indústria não, em gastos militares, bem, que a Europa invista dentro do seu próprio parque industrial e ela não precisaria mais dos Estados Unidos ou comprar armas dos Estados Unidos. Porque ele faz o cálculo aqui, 5% do PIB europeu representaria 1,1 trilhões de dólares, que é praticamente aquele mesmo valor que os americanos gastam. Então, se é para levantar para 5% de PIB, aumentar os seus gastos militares até 5% de PIB, coisa que não é factível. Mas se for para fazer isso, então a Europa pode cuidar de si mesmo sem a necessidade da OTAN. Essa é a primeira sugestão dele. O Mahbubani claramente diz que os europeus não anteciparam a situação, não perceberam que estavam entrando nessa situação aqui, que em inglês é quagmire, ou seja, uma situação sem uma fácil saída, sem uma armadilha da qual os europeus não conseguem sair. E ele, um grande estrategista de geopolítica, diz claramente aqui que a Europa teria que ter planejado para um cenário desfavorável
o mais desfavorável possível e não preparou para isso. A segunda sugestão do Mahbubani é, bem, se a situação é insustentável e se a Europa vai ser extorquida pelos Estados Unidos, que a Europa deveria então entrar e fazer uma negociação direto com a Rússia e uma negociação estratégica, onde cada um dos dois lados respeita os interesses chaves do outro lado. A Rússia teria bastante coisa para ganhar com isso, não se preocuparia com o seu lado ocidental, e a Europa ganharia mais comércio com a Rússia, os seus aviões e as suas companhias aéreas poderiam sobrevoar território russo, coisa que hoje eles não podem. A Europa teria acesso à energia barata, que eu acho que seria o mais importante. Mas não, se recusa a falar com a Rússia e negociar alguma coisa com a Rússia. Ele claramente diz aqui, o Mahbubani, ele claramente diz que os russos são realistas e que eles sabem que nenhum exército europeu vai avançar para Moscou, para ameaçar Moscou. Mas nesse caso, eu acho que o Mahbubani está sendo um pouco, digamos assim, inocente. Quem sou eu para mencionar alguma coisa dessas ou criticar o trabalho dele e a grande experiência dele? Mas não é uma questão de exércitos invadirem a Rússia, é uma questão de os europeus e os americanos, que fizeram até pouco tempo atrás, vamos ver se o Trump muda isso, mas fomentar dissidências, dissidências dentro da Rússia, encorajar grupos separatistas dentro da Rússia. Essa e tem sido a estratégia da OTAN até pelo menos os dias de hoje. E a terceira opção que a Europa teria seria uma nova negociação com a China. De novo, a China teria muito a oferecer à Europa em termos de mercado, em termos de comércio, em termos de tecnologia. São os Estados Unidos que estão preocupados, até porque eles estão separados pelo Atlântico Pacífico e o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Eles não têm o mesmo potencial para alavancar o comércio que a Europa teria. Se a Europa acomodasse os interesses básicos da Rússia e fizesse uma negociação muito inteligente com a China, o continente europeu e asiático, que no final das contas é um único continente, que é o eurasiático, esse continente ganharia muito, muito, muito mesmo. E o que ele disse que é muito importante, que a China poderia ajudar a Europa a lidar com a ameaça demográfica que a Europa hoje tem, que é a explosão demográfica da África e a pressão migratória da África, e hoje, inclusive, até devido aos grandes conflitos no Oriente Médio, essa pressão demográfica que os europeus estão sofrendo. A China seria um parceiro maravilhoso, excelente, para desenvolver o continente africano. Tem dinheiro, inclusive, também para desenvolver o Oriente Médio, se as guerras intermináveis lá, por sinal, puderem pausar ou terminar ou acabar. A China conseguiria estabilizar as populações destes dois continentes e afastar essa explosão migratória que a Europa vai sofrer, já está sofrendo, para falar a verdade. Então, o Mahbubani traz ótimas recomendações para a Europa. Agora, a Europa não tem, por enquanto, acatado. E na mesma linha, o atual ou ex-ministro de Relações Exteriores de Singapura, ele também, nesse vídeo aqui, claramente ele fala, olha, nós temos uma cultura de acomodar os interesses dos outros. Negociação, realismo, pragmatismo, isso está faltando na Europa, que a Europa não consegue
olhar para os seus interesses e para os interesses dos outros de forma pragmática. Aqui já é uma, digamos assim, agora uma pergunta que não quer calar. Com esse comentário do Trump aqui, em que ele vai receber amanhã o Vladimir Zelensky, e que por isso, com esse acordo de exploração de metais raros e minerais e metais preciosos na Ucrânia, que ele vai permitir que a Ucrânia assinando esse acordo, isso vai possibilitar os Estados Unidos continuar a ajudar militarmente a Ucrânia. Tem alguns estudantes de geopolítica, comentaristas, que acreditam que não há bem uma cisão entre a Europa e os Estados Unidos, e mais uma questão de divisão de tarefas. Aquele velho comentário, good cop, bad cop, que os Estados Unidos não estão assim tão interessados por hora em encontrar em realmente obter uma paz, e não terminaram as relações, que no final das contas os Estados Unidos pode continuar a alimentar a guerra na Ucrânia, o que seria um grande erro, até porque o Vladimir Putin já mencionou que, se não houver um acordo duradouro, o que aparenta é que os Estados Unidos está mais interessado hoje em obter um cessar-fogo, até para o Trump vender a ideia de que ele é um grande emissário da paz e que ele consegue resultados muito mais relevantes do que o antigo governo americano. Mas o Vladimir Putin já falou, sem uma paz definitiva, um cessar-fogo não interessa. Então, Putin quer negociar diretamente um novo arcabouço de segurança europeu permanente que acomodem os interesses de todas as partes. Senão, a guerra continuará e os Estados Unidos verão que, eventualmente, a paz só virá com uma rendição total da Ucrânia na sua guerra contra a Rússia. Gente, um abraço. Até logo.